Vamos lá. Então, a respeito do conceito de adoração no Antigo Testamento, primeira coisa, e acho que é legal a gente fazer um esquema de bate-papo aqui, então eu quero ouvir vocês, entender também algumas coisas que vocês podem conhecer e entender a respeito disso. Quando a gente pensa a respeito de adoração no Antigo Testamento, como cristãos, a gente tem a tendência de dar uma romantizada na história. E aí a gente acaba encontrando coisas, olhando para alguns textos, olhando para algumas passagens, supervalorizando algumas coisas e chamando alguns rituais que na verdade são rituais de purificação ou rituais de perdão de pecado e tal, em um momento de adoração simplesmente, que é um conceito diferente da ideia. Por exemplo, hoje em dia fala-se muito, a adoração lá no Antigo Testamento, que era lindo, que era maravilhoso, que o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, e aí era uma coisa muito intensa, a presença de Deus, e estar ali diante da presença de Deus, aquela coisa toda. Beleza, isso é uma forma de olhar. Mas imagina o seguinte, tinha uma tensão envolvida ali, não tinha? Tanto que o cara estava, tecnicamente, ele devia estar meio que amarrado ali, não estava? Por que ele estava amarrado? Por que ele estava amarrado? Por que amarravam o cara? Se ele morresse lá dentro, outra pessoa não poderia entrar, porque se outra pessoa entrar, qual que era o risco da outra pessoa entrar também? Morrer também. Então, peraí. A cena, a princípio, pode pensar que é linda, mas e se fosse seu pai que fosse entrar lá? E se fosse você que fosse entrar lá no dia seguinte? Como que seria a sua noite anterior do momento de entrar lá no Santo dos Santos? Acho que você ia confessar e reconfessar. É um momento de tensão, é um momento complicado. Então, não é necessariamente um momento de adoração como nós entendemos um momento de adoração, de chegar diante de Deus para oferecer alguma coisa, vivenciar a presença de Deus de uma maneira e tal. Mas quando a gente olha com esse olhar romantizado para essas cerimônias, a gente passa a ter uma tendência de judaizar o nosso cristianismo. E começa a importar uma porção de coisas, de práticas que tecnicamente não fazem parte da nossa experiência, da nossa vivência cristã. Até porque se fosse para viver aqueles cerimoniais, aqueles rituais, o nome da nossa religião seria outro, que seria? Como que seria o nome da nossa religião? Se fosse para vivenciar todo aquele ritualismo? Judaísmo, com certeza. Então, é importante a gente entender que todos esses princípios, esses valores que estão presentes lá, é como o alicerce da construção de fé que a gente vai estabelecer. É alicerce. Não é aquilo que a gente vê na expressão da fé, não é parede da nossa fé. É alicerce, o fundamento está lá, o princípio está lá, e isso deve permanecer. O valor é importante, mas não o formato. Se eu começar a importar formato, eu começo a judaizar a coisa. E quando a gente analisa o processo de ensino, a intenção pedagógica de Deus, ele é muito, muito legal, porque parte daquilo que é sólido para o que é conceitual. Parte do que é sólido para o que é um pouco mais abstrato. Mas, como humanos, a gente tem a tendência de alguma maneira, acreditar que o que é sólido é melhor. Mas a capacidade de ter a visão conceitual de alguma coisa, na verdade, é uma evolução. Se eu falo para você, imagina um cubo. É difícil, Pedrão, para você imaginar um cubo? É difícil? Você consegue visualizar um cubo tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza? Por que acontece dessa maneira? Porque quando Pedro era pequeno, criancinha, lá em Barbacena, a mãe dele deu um cubinho de madeira para ele, e aí ele pegou, mordeu, pôs na boca, ele entendeu, primeiro de uma maneira sólida o que era aquilo, e isso foi se tornando conceitual. E é da mesma forma, quando a gente olha todo aquele cerimonial, aquele ritual, a gente pode entender porque a Bíblia vai dizer que isso é uma sombra do que viria. Mas como cristãos, a gente precisa entender que esses rituais, de uma certa forma, eles são uma sombra. Se é uma sombra, o que veio depois é superior, de acordo com o texto de Hebreus vai nos dizer. Isso precisa ser o nosso entendimento, a nossa realidade. E não um olhar saudosista que vai dizer, nossa, como que aquilo era melhor, como que aquilo era superior. Na verdade, é andar para trás nesse processo, certo? Mas vamos lá. Qual que entendendo essa didática de Deus, vamos dar uma caminhada aqui, pelo menos nos primórdios, nos princípios, no início das pessoas entenderem como que era esse processo de adoração. Primeiro, vamos pensar algumas diferenças básicas aqui entre o que era adoração no Antigo e no Novo Testamento.
Primeira coisa, qual que era o local da adoração no Antigo Testamento? Vocês me dizem. O templo. Antes disso ainda no tabernáculo, certo? Antes do tabernáculo. Então, esse tinha o endereço certo. Aqui é o local. Antes ainda, nos altares que eles construíam, mas tinha um endereço. Aqui é o local da adoração, certo? Outra diferença, local da presença de Deus. Qual que era o local da presença de Deus? Novamente, o templo ou o tabernáculo, mais especificamente dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos, mais especificamente em cima da Arca da Aliança. Ali tinha um local específico. Quando a gente pensa no Novo Testamento, não. Quando a gente pensa na oportunidade que a gente tem, não. Qualquer lugar. Não tem o local da adoração. Não tem o local da presença de Deus. Estamos na presença de Deus. Eu acho engraçado quando o cara começa a orar, Senhor, entrando na tua presença, pô, como que ele conseguiu sair? A questão não é entrar, mas o desafio para mim é conseguir sair. Esse é o grande desafio. Entrar é fácil, quero ver conseguir sair. Outra coisa, no conceito da adoração no Antigo Testamento, o quanto daquele que vem para adorar realmente vai participar do processo de adoração. Quando a gente pensa no cerimonial do tabernáculo, por exemplo. Qual era o papel? Você chegava lá para oferecer alguma coisa, para oferecer um animal, para oferecer uma oferenda para Deus. O quanto que você ia participar realmente daquele processo? Você ia simplesmente degolar o animal. Depois que o animal estava degolado, a sua participação acabou. O sacerdote, a pessoa responsável ia assumir e você já estava feita a sua parte. Degolar sim, porque você teria que ter contato com o sangue, para o sacrifício ser válido. Mas a partir desse ponto, já era, acabou a sua participação. A partir do momento que você degolou, você não participa mais. Agora, considerando isso, poxa vida, por que a gente olha para trás e pensa que aquelas pessoas tinham a possibilidade de adorar de uma maneira mais intensa do que nós temos hoje? Quando a gente para começar a fazer uma análise como essa, vai ficando cada vez mais claro o quanto as possibilidades que nós temos hoje, elas são superiores. Apesar de serem mais conceituais, elas são infinitamente superiores. E mais que isso ainda, conforme a gente analisa a história dos nossos irmãos e irmãs que vieram no passado e construíram conceitos e tentaram coisas e experimentaram coisas diante de Deus, e a gente tem a capacidade de aprender com eles, ou a cada geração, a cada nova época, ou novo ciclo de 5, 10 anos, a gente quer reinventar a adoração, como se fosse algo que a humanidade nunca tivesse vivenciado ainda. Então é uma boa coisa para a gente pensar a respeito disso. Mas vamos lá. Qual que é a primeira narrativa bíblica de adoração? Quem lembra? Lá no começo, a primeira vez que a Bíblia fala a respeito de alguém adorando, oferecendo alguma coisa para Deus. Caim e Abel, muito bem. Se quiser acompanhar, abra lá em Gênesis 4. Vamos ver como é que o texto descreve essa situação, esse momento. Gênesis 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Muito bem, solta aí por enquanto. Logo na primeira narrativa que a gente vê de alguém trazendo uma oferta para Deus aqui, a gente vê que o processo não dá muito certo. Um é aceito, o outro não. O que você já ouviu ou entende? Por que um é aceito e o outro não é aceito aqui? Vocês me dizem. Tem diversos olhares sobre isso. Alguns dizem que porque Abel entendeu o plano da redenção e ofereceu sangue, enquanto Caim não teve uma oferta de sangue. Alguns dizem que porque
Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, Caim trouxe uma oferta. Então, um olhar seria, basicamente, é porque um fez uma oferta animal e o outro fez uma oferta vegetal, baseada em animal, outro em vegetal. O que mais? Exposição do coração. A exposição do coração? Mas quando a gente olha o texto, o texto não deixa tão... Desculpa, como assim exposição do coração? A motivação, né? O desejo. A intenção dele. Ok, beleza. Mas olhando o texto aqui, uma coisa fica claro. Ali logo no versículo 2, qual que era a profissão de Abel? Pastor de ovelhas. O que ele trouxe de oferta? Trouxe um bicho. Ele era pastor de ovelha. Qual era a profissão do irmão dele? Lavrador. Então, não faz sentido que ele trouxesse também uma oferta vegetal? E, a princípio, nós não vemos o texto especificando que um foi aceito porque a oferta era baseada em uma oferta de animais e o outro foi rejeitado porque era uma oferta de vegetais. Então, primeira coisa, temos que considerar, um era lavrador. É óbvio que ele ia trazer daquilo que ele produzia. E o que criava animais, é lógico que ele ia trazer daquilo que ele produzia. Mas tem uma ordem específica da aceitação. Quem é aceito ou o que é aceito que a gente pode observar aqui? No texto vai dizer que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, no versículo 4. No versículo 5 diz, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, antes de Deus se agradar ou desagradar da oferta, ele se agrada ou desagrada do ofertante. A qualidade do ofertante, aparentemente, é mais importante, é superior do que a qualidade da oferta. O que é ofertado, aparentemente, não é tão importante quanto aquele que oferta. E, aparentemente, pelo que a gente vê no texto aqui, se Caim procedesse corretamente, a sua oferta seria aceita. O texto não nos diz se Caim ofertar corretamente, a oferta seria aceita. E aparentemente tinha uma coisa de caráter aqui, porque o retrato que Deus dá, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que é pecado jaz à porta, gente? O que é jazer? Pecado toca jazz na porta do cara? Ele está... Jazer é deitar, não é? Você vai no cemitério, aqui jaz fulano de tal, está deitado lá, certo? E o pecado jaz à porta. Então, ele está lá. Agora, se o pecado jaz, está deitado lá na sua porta, é uma coisa que você tem contato, com que frequência é isso? Vai ser a porta? Se está constantemente, cada vez, né? Bom dia, passou, tá? Continua. É ali, ele está lá constantemente. E qual era a relação que ele deveria ter com esses procedimentos, com esse pecado que estava deitadinho na porta da casa dele diariamente? Ele deveria, de acordo com o texto? Controlar, dominar. Ele deveria ser senhor desses procedimentos, e não o contrário. E se ele fosse senhor desses procedimentos, o que aconteceria com a oferta dele? Seria aceita. Então, é a respeito, provavelmente, de acordo com esse olhar, a qualidade do ofertante é superior à qualidade da oferta. O mais importante é aquele que oferece do que necessariamente o que é oferecido. Então, já nesse momento primitivo, a primeira narrativa de um momento de adoração na Bíblia, algumas coisas ficam estabelecidas, e essas coisas que ficam estabelecidas aqui, elas vão concordar com qualquer outro momento que nós encontrarmos na narrativa bíblica. Primeira coisa, adoração é pessoal. Os dois eram irmãos, tiveram aparentemente a mesma formação, acesso às mesmas informações, acesso ao mesmo conhecimento, mas um é aceito, o outro não. Isso é pessoal. Não é aceito por questão consanguínea, não é aceito por tradição, não é aceito por outro motivo a não ser como indivíduo. Faz sentido? Beleza? Se fosse uma terminologia que vale a intenção do coração. Exatamente, a intenção do coração. Essa coisa que vale. Muito bem. Outra coisa que fica claro aqui é que o relacionamento desses caras com Deus, e talvez o nosso relacionamento com Deus, ele é construído através de muitas centenas de pequenas escolhas que nós vamos fazer.
nessa relação com esse indivíduo, com esse procedimento que jaz à nossa porta constantemente. Conforme nós escolhemos nos relacionar com esses procedimentos, de uma certa forma, nós também estamos escolhendo o tipo de relação que a gente vai ter com Deus. E isso é extremamente prático. E é estabelecido logo de cara, no primeiro momento que a gente vai falar sobre adoração, ou que a Bíblia nos fala sobre adoração, e esse princípio aparentemente não muda. Em qualquer outro momento que a gente encontra, o coração daquele que oferece é mais importante do que o que é oferecido. O coração daquele que oferece é mais importante do que o formato da adoração. Tanto que quando vai chegar lá na frente no livro dos Juízes, a gente não é até o ponto que a gente pretende chegar aqui hoje, mas a gente vai ver que a arca estava em um determinado local, na época de Samuel, a arca estava em um determinado local e o tabernáculo estava em outro local, eles estavam separados. Então tinha uma arca sem tabernáculo e um tabernáculo sem arca. O cara que chegava com o coração correto, com a motivação correta de se relacionar, de ouvir, de falar com Deus, de ouvir Deus, diante dessa arca sem tabernáculo, Deus se revelava para ele. Mas isso era contra a lei de Moisés. De acordo com a lei de Moisés, a coisa só funcionaria se o quebra-cabeça tivesse montado, a arca e o tabernáculo, a chamada tenda da congregação, tivesse montada. Mas aparentemente Deus faz questão de Ele mesmo quebrar isso de acordo com o coração, a motivação daquele que se aproxima diante dele. Ao passo que quando o cara chega no tabernáculo sem arca, com a motivação correta, Deus também vai se revelar para ele. É a experiência do próprio Salomão. Quando Deus se revela para ele de uma maneira mais específica, ele está sacrificando diante desse tabernáculo que não tem arca lá dentro. A arca já está fora desse tabernáculo há muito tempo. Então, é um entendimento interessante que a gente tem que estabelecido logo no início aqui e aparentemente não volta atrás. Comentários, dúvidas? Vamos lá, porque depois a gente não vai ter provavelmente o tempo de debate, certo? Que mais? E aí? Essa questão da adoração é interessante aí, né? Porque, na verdade, a verdadeira avaliação quem faz é Deus. Exatamente. E é completamente subjetiva, né? É subjetivo. É os critérios dele. Às vezes a pessoa, eu posso até impressionar. Não, e é fácil. O cara, imagina, fazer aquela cara de aleluiado e tal, pá, mas na sua cabeça está pensando, pô, aquele cheque vai cair amanhã. A questão da viúva pobre, né? Exatamente. A forma dessa análise, ela é completamente função do divino. Mas a gente gosta de dar uma analisada no pessoal, não gosta? E avaliar a espiritualidade. Com certeza, né? Com certeza. Esse que é o problema. Pior ainda. O que mais? Sobre esse lance das ofertas, faz sentido ou não? Não é isso? Tranquilo? Beleza? Estão muito quietinhos. Pode ir em frente? Agora, mestra? Não, você vai falar. Pode falar. Você vai falar depois mais sobre o momento atual, né? Alguma coisa nessa palestra? Vai dar? Não, vamos ver se a gente consegue. Porque eu ia colocar assim, né? Não é a intenção do coração, não é nem a materialidade nem a forma, né? Sim. É a intenção do coração. Então hoje tem muito de se criar assim toda uma pirotecnia para adoração, aquela tudo uma encenação, né? E aí, segundo esse texto, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes ela é bonita, talvez ela é atraente, talvez ela está na moda, mas não significa absolutamente nada, né? Para quem deveria significar, não significa absolutamente. Mas considerando essa questão contemporânea aí quando eu ouço alguém falar, por exemplo, eu não gostei do culto. Claro, ele não era para você não tinha que gostar. Se você vai lá para gostar ou não do que está acontecendo, você já é o centro do negócio, você já é Deus nessa conversa aqui. Então não é a respeito de você, não é feito para você gostar. Quem disse que você tem que gostar? Você tem que ir lá para oferecer o seu próprio culto. Exatamente, você vem para trazer, não para... Não gostei do culto. Ótimo, ele não era para você. Então sua oferta também não valeu nada. E o culto não é para ele. Com certeza. Tem uma linha teológica que ensina que a questão de Abel, a oferta foi aceita por causa do derramamento de sangue, está ligado com aquele animalzinho do jardim.
já li esse respeito, que ele acompanhou essa... Então, mas existe uma outra linha teológica que também vai dizer que não teve necessariamente o sacrifício, não teve o animalzinho no jardim, porque o texto diz que ele foi coberto de pele. Então, por exemplo, e aí, daí o judeu tiraria a prática da circuncisão, que ele estava nu antes. É como o judeu, imagina, o pênis depois da circuncisão, fica exposto, certo? Então ele estava nu antes. Aí foi coberto de pele. Então, que o judaísmo vai dizer que, ou a tradição judaica vai dizer que aquela pele não foi um animal que foi sacrificado, foi que o prepúcio do homem foi coberto. Então, é uma outra possibilidade também. E no caso da mulher seria o ímen, que a questão que por isso ela foi coberta de pele também. Essa é uma outra possibilidade. Que mais? Pois não. É interessante a gente ver essa questão do Antigo Testamento. Nós vemos que tem todo esse cerimonialismo, esse ritual, né? Oferta, sacerdote, templo, mas acima de tudo isso era a intenção de Deus. Exatamente. Né? Era a forma exterior. Exatamente. Que deveria ser interior. É maravilhoso a gente pensar que tudo, às vezes a gente não entende, né? Tanta coisa aqui em relação a precisava ser feito, mas o principal é o que estava por trás, o desejo da pessoa que está fazendo. Exato. E isso não mudou também, né? Isso não mudou. Nós continuamos tendo cerimônias, nós continuamos tendo rituais, mas existe algo que está acima disso, que é a intenção daquele que se aproxima diante de Deus com o desejo, não, vim oferecer algo para Deus. Isso é muito superior. Tanto que se eu leio o Antigo Testamento com esse olhar legalista, de que não, a coisa só vai acontecer se o ritual for cumprido, a conta não fecha. A conta não vai fechar. Porque, como eu falei, a questão da arca na época dos reis, separada do tabernáculo, ou no período pré-templo, não faz sentido. Ou mesmo no templo depois da invasão da Babilônia, não tem mais arca lá dentro. E daí? Como é que funciona esse negócio? A questão é, o coração ele está sempre acima dessa ideia. Mas quando a gente tem esse olhar legalista do Antigo Testamento, de que se a lei não está sendo cumprida, Deus está bravinho com o povo, aí vem o raciocínio, não, eu gosto mais do Deus do Novo Testamento, que ele é bonzinho. No Novo Testamento é que tem graça, que é um olhar muito superficial. Quando eu tenho a maturidade de entender isso que você acabou de pontuar, o Antigo Testamento, eu percebo toda a graça que Deus está oferecendo para aquele povo, ou para as pessoas que, com o coração correto, estavam se achegando diante dele. Então, esse olhar é importante. Essa questão vem na linha do ensinamento de Jesus, da conversa dele com a mulher samaritana. Ela está discutindo a questão do lugar da adoração, não mais aqui nem lá, mas... Nem em montes, nem aqui nem lá, em espírito e em verdade. Exatamente, concorda com isso. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. A próxima menção, provavelmente, de um momento de adoração, está lá em Gênesis no capítulo 8, que é quando Noé sai da arca. Noé, após viver o ano mais fedido que um ser humano poderia ter vivido dentro daquela arca, imagina, devia ser fedido aquele lugar, hein? E aí ele sai de lá muito feliz de ter saído de dentro daquele barco. E o versículo 20 vai nos dizer, 8, versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Muito bem. Então, o que a gente pode observar de diferença entre aquele primeiro sacrifício de Caim e Abel e o sacrifício feito por Noé aqui? Dois detalhes que chamam a atenção, que diferenciam aquela cerimônia, aquele momento, desse. O que vocês conseguem observar de diferença? Existe a menção dos animais serem limpos, certo? Ou seja, se eles têm o entendimento de animais limpos, também de animais impuros. Mas tem um outro detalhe também, a presença do altar. A primeira menção de altar.
aqui. No sacrifício de Caim e Abel não é mencionado, então não sabemos se há um processo que se desenvolve ou não, ou se tinha altar em Caim e Abel, ele só não foi mencionado. Mas fato é que, de alguma maneira, existe um avanço aqui. Mas o fato das aves, de mencionar as aves serem limpas, existem duas linhas de raciocínio mais dominantes, teologicamente falando, sobre isso. De que, obviamente, esse texto foi escrito na época, uma possibilidade, na época que a lei está sendo dada. Então ele faz questão de pontuar de que concorda, o que eles estão aprendendo agora, o que eles estão estabelecendo como regra de prática para o povo naquele momento, já era o mesmo padrão observado. Uma outra possibilidade é que o conceito de ser limpo ou não ser limpo é um entendimento cultural, é um entendimento do bom senso desde essa época. Então, que quando o ensino é dado através de Moisés, não era novidade aquela separação de animais limpos e animais imundos, ou animais impuros, de que isso já era o bom senso das pessoas desde muito tempo atrás. Por exemplo, era a mesma coisa que hoje fala, olha, você não deve caçar urubu para sua alimentação. É necessário uma informação como essa, ou uma lei sanitária como essa? Não, porque o bom senso já me diz que esse animal não faz muito sentido eu consumir ele. Exatamente. Não é a melhor opção que eu tenho para consumo. Então, essas duas vertentes teológicas vão dizer, não, um é porque possivelmente Moisés está dando essa ordem e ele quer dizer que concorda com o que está sendo ensinado nesse momento, ou que já era o bom senso que as pessoas seguiam já desde muito tempo atrás. Mas fato é que, e é interessante também a escolha de ser Noé esse cara que vai para a arca e depois ele tem a oportunidade de oferecer esse sacrifício para Deus. Porque no começo da história de Noé, vai dizer que Noé era um homem justo nos seus dias. Noé era um homem justo nos seus dias. Mas a gente parar para pensar como eram os dias de Noé. Como eram as pessoas nos dias de Noé. Tem que assistir o filme. Tem que assistir o filme. Verdade, o filme vai mostrar bem. Como a Bíblia diz que os caras eram ruins o tempo todo, que todos os pensamentos deles eram maus, todas as ações eram más o tempo todo. Agora, o fato é, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas você ser ruim e os teus pensamentos serem maus o tempo todo demanda uma disciplina terrível. Você tem que ser focado em ser ruim o tempo. Você não pode distrair, porque às vezes se distrair você pode acabar fazendo alguma coisa boa. E aparentemente, de acordo com o que o texto está falando, os caras na época de Noé eram ruins dessa maneira, nesse nível, o tempo inteiro realmente, certo? E aí, então Noé era um homem justo nos seus dias, ou seja, se nós tirarmos Noé daquela época e plantarmos ele em um outro ponto referencial na Bíblia de justiça, talvez ele teria afundado também. Faz sentido a ideia? E aí, novamente, esse raciocínio, ele concorda com o que a gente acabou de ver no episódio de Caim e Abel. Dentre todos esses que não prestavam, de alguma maneira Deus encontrou no coração de Noé algo que poderia ser resgatado, algo que poderia ser trabalhado, algo que poderia ser restaurado talvez. E ele vai usar esse 1 ano no barco, que Noé mais ou menos vai passar, como uma boa escola, para ele reaprender a viver, para ele reaprender a conviver com a natureza, para ele reaprender a conviver com aquilo que estava acontecendo. E é interessante também a gente considerar que foi uma escola dura que Noé passou dentro daquela arca, porque o treinamento de Noé era baseado em 2 serviços. Ou ele estava alimentando animal, ou limpando cocô de animal. Não tinha uma terceira ocupação dentro da arca. Não tinha um terceiro trabalho dentro da arca. Agora, limpar cocô de passarinho é uma coisa. De animais grandes é um trabalho bem mais complexo. Então, foi um momento de treinamento bem intenso que ele viveu para chegar aqui fora e ter essa experiência, e ser talvez um homem diferente do que ele era antes de entrar. Faz sentido? Dúvidas, comentários, alguma coisa? Nesse aspecto, eu acho que a arca ela se torna um
um paralelo interessante para a nossa vida de igreja. Eu acho que na igreja também só tem os mesmos 2 trabalhos que tinham na arca. Ou estamos alimentando uns aos outros, ou limpando uns aos outros. Tecnicamente não tem um terceiro trabalho. Né? O pessoal está estudando eclesiologia. Não tinha remédio do sono, não. Não tinha Dramin, né? Então, a eclesiologia da arca nos ensina 2 ocupações. Ou limpando, ou alimentando. Agora, fato é, talvez em um determinado momento, a gente está limpando. Talvez em outro momento nós vamos precisar de ajuda nessa limpeza também. Isso é uma reflexão interessante, mas é outro assunto. Vamos em frente. Mais alguma coisa? Algum comentário? Alguma coisa? Não? Beleza? Vamos lá. Aí, mas e uma coisa interessante, ainda aqui, não existe aparentemente nenhuma menção sacerdotal, cada um é sacerdote de si mesmo. E aí, esse conceito não vale a pena mexer hoje, até que a gente chega no capítulo 12 de Gênesis, e aí nós vemos Deus chamando Abraão para as suas caminhadas, para as suas andanças. E conforme Abraão vai se movimentando, ele aceita esse convite de Deus, e conforme ele vai se movimentando, ele vai plantando altares. Por onde em diferentes lugares que ele passa, o texto bíblico vai citar altares que ele vai especificamente construir. Fora tantos outros que, porventura, não tenham sido citados aqui. Por exemplo, nós vemos lá Gênesis 12, 7, vai dizer o seguinte, que apareceu o Senhor Abraão e ele disse, exatamente, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A mesma situação, uma situação parecida, que ele vai construir um altar e esse altar vai permanecer, está lá no 13, 18. E outras menções também, de que conforme ele vai viajando, ele vai passando nessas suas jornadas, ele vai construindo e estabelecendo o altar e, de uma certa forma, espalhando o conhecimento de Deus naquela região, para aquelas pessoas e tal. E aí, no capítulo 14, nos aparece um personagem bem interessante, que é Melquisedeque. Gênesis 14, de 18 a 24, nos diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu Abraão um dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas para ali e por lá, e continua a história. Mas fato é que existe esse encontro. E um detalhe importante a respeito desse personagem Melquisedeque, que a Bíblia nos diz, é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí, obviamente, você já ouviu várias ideias, explicações a respeito de Melquisedeque, que ele seria uma teofania, uma manifestação de Deus, que ele seria um precursor do cristianismo, que ele seria a própria figura de Cristo manifestada, e tantas outras, o que mais que vocês já... Poderia ser um rico caralito. Exatamente, já a gente vai chegar na parte mais natural do olhar. O que mais que poderia ser? Exatamente. Quem mais poderia ser esse tal de Melquisedeque? Representa a eternidade. A eternidade e tal. Porque Hebreus vai dizer isso, sem princípio nem fim e tal, essa coisa toda. Então, existe esse olhar um pouco mais, entre aspas, místico da figura de Melquisedeque, mas existe um olhar mais natural da figura de Melquisedeque também. Por exemplo, se você olhar na Wikipedia, de acordo com a tradição judaica, Melquisedeque e Sem são a mesma pessoa. Porque Melquisedeque ou qualquer outra afirmação a respeito desse personagem que nós encontramos na Bíblia são títulos. Rei de Salém, sacerdote, Melquisedeque, meu rei é Sedeque, são títulos. Não existe uma identificação nominal desse personagem. Por isso que o judaísmo vai dizer que Melquisedeque e Sem são exatamente a mesma pessoa. E por que Hebreus então vai dizer que ele não tem
início nem fim, sem genealogia. Porque toda genealogia de Sem, ela se perde aonde? Quem é Sem, gente? Filho de? Filho de Noé. Então, aonde se perde? Ou por que ele não tem genealogia? Porque a genealogia dele se perde no dilúvio. Então, todo o mundo pré-diluviano, tecnicamente, não tem mais acesso. Então, não tem mais genealogia. Tudo aquilo ficou para trás. Por isso seria a explicação dele ser sem genealogia. Mas o judaísmo aceita Sem como Melquisedeque como sendo e Sem sendo a mesma personagem desde sempre. Certo? A tradição judaica sempre vai dizer isso. E aí, se for, vamos supor que seja realmente a mesma pessoa. Qual é a relação dele com Abraão? Se for realmente Sem. Qual é a relação entre... Abraão é descendente. Abraão não é o pai dos povos, um dos pais dos povos semitas. Os povos semitas são os povos que descendem de Sem. Então, tecnicamente, e se você olhar na Bíblia e fizer uma matemática, eu sou ruim em matemática, mas se você fizer as contas lá, você vai perceber que, de acordo com o que o texto bíblico nos diz, de quantos anos Sem viveu, na época que Abraão está vivo e está nas suas jornadas, Sem ainda está vivo. Então, por isso que esse encontro seria possível. É algo interessante de se pensar. Ou, como o Dionísio falou, também poderia ser um homem, um outro rei da região, que de alguma maneira Abraão entende que deveria prestar respeito a essa pessoa por algum motivo. Mas fato é que nós estamos falando aqui de um período pré-Moisés, pré-tabernáculo, pré-lei, mas a Bíblia já nos apresenta esse cara como sacerdote do Deus Altíssimo. Um sacerdócio diferente, que vai ser analisado depois lá na frente no livro de Hebreus. E isso é interessante. É um sacerdócio diferente, que a própria vai dizer que Jesus ele segue essa linha de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não é isso que Hebreus vai nos dizer? Então, é uma linha de sacerdócio que não passa necessariamente pela estrutura sacerdotal do tabernáculo, de Moisés, Levítico e tudo isso. E, de alguma maneira, é superior àquela estrutura sacerdotal. Faz sentido o papo? Mas, se é Sem, se não é, a gente não vai ter acesso ao CPF do cara, não tem como puxar a ficha policial dele, não tem como ver os antecedentes, então fica nessa conjectura. Pode ser? É claro que pode ser. Pode não ser? É claro que pode não ser. E nesse ambiente aqui, essa é a beleza da coisa, que a gente pode debater ideias a respeito disso, certo? No episódio, a adoração, aplicada à adoração, o que é? Você está falando do... Não, o importante é destacar que havia uma forma organizada sacerdotal, de acordo com o texto bíblico, antes de haver judaísmo. Antes de haver Moisés, antes de haver tabernáculo, Isso é um ponto interessante também, porque às vezes a gente tem a tendência de olhar para o Antigo Testamento e pensar, Deus só falava com esse povo, Deus só se revelava para esse povo, mas um episódio como esse deixa claro que isso é superficial, que essa é uma afirmação rasa, porque mesmo antes, nós estamos falando de Abraão aqui, o pai da nação, mesmo antes de Abraão, já havia de alguma maneira uma forma organizada de culto, inclusive com sacerdócio. Agora, da onde vem isso? Nós não sabemos, porque quem está nos contando a história, está contando a história sob um olhar de que a história mais importante de ser contada é a história do povo judeu, do povo que descende de Abraão. Agora, se é esse o foco da história, talvez faz sentido ter esse personagem. Se ele for realmente um bisavô, um tataravô de Abraão, que está tendo esse encontro com ele aqui. Faz sentido a ideia? Mas se ele for contemporâneo? Oi? Se ele for contemporâneo de Abraão, que parece que é Melquisedeque. Então, pode ser que seja 100. Pode ser que, se for realmente... Mas são possibilidades, exatamente, que seria importante, mas é interessante pelo menos pensar que existe uma outra possibilidade menos mística, um olhar mais
natural desse personagem, um olhar mais histórico sobre esse personagem, que ele não é... Porque muitas vezes a gente fala sobre esse cara e vem na cabeça do pessoal uma cena, ele aparecendo assim, pá, do nada, e aí Abraão, tenho que dar o dízimo para esse cara, aquela coisa toda, mas pode ser que tenha uma cena com um contexto histórico mais natural. Encontrei o meu ancestral aqui, encontrei o cara de quem eu descendo. É óbvio que eu preciso prestar uma homenagem, um respeito, alguma coisa, e por isso Abraão teria dado o dízimo para esse cidadão. Mas o detalhe importante na nossa conversa aqui é o fato dele ser sacerdote já, mesmo antes de haver a organização sacerdotal levítica, tabernáculo e tudo isso. Beleza? Muito bem. Então, eu não vou entrar no nosso papo do Êxodo aqui. Se quiser entender o Êxodo, aí você tem que se matricular, fazer por EAD, lá o Jorge vai te dar as informações e tudo isso. Mas, tem um outro... Até sorrir, né? Faz o cara sorrir. Um último encontro interessante que eu gostaria de destacar com vocês, para a gente terminar aqui, que tem a ver com essa coisa de entender e encontrar o quanto existe de graça, de generosidade de Deus nessas relações do Antigo Testamento, no capítulo 15 do livro de Gênesis. É um encontro, uma situação entre Deus e Abraão que eu acho muito interessante, e às vezes a gente olha de uma maneira meio obscura, a gente não entende muito bem o ritual que está acontecendo aqui, que valoriza essa graciosidade de Deus em relação ao plano que ele tinha para Abraão, a relação que eles estavam estabelecendo e tudo isso. Capítulo 15 vai nos dizer o seguinte: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e lhe disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o meu herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o seu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. E perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe. Agora, presta atenção nesse ritual que vai ser narrado aqui. Entendemos a cena até esse ponto? Abraão, Deus, como que eu sei que vai ser realmente? Você me prometeu, a gente está andando, estamos nessa jornada, nessa caminhada, mas até agora eu não tenho filho, você fica me falando de descendência, de ser povo, de possuir terra, e até agora não tem nada na minha frente. E aí Deus convida Abraão para essa cerimônia, e o texto diz o seguinte: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Pausa. O que Abraão fez? Ele pegou esses animais descritos aqui, matou os animais, cortou as partes e colocou uma de frente com a outra. Ou seja, ele criou um corredor desses bichos mortos. Certo? As aves ele não matou, mas ele criou um corredor com as partes desses animais mortos. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia,
fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Muito bem. Então, Abraão faz esse corredor e ele fica em uma das pontas esperando. Vem essas trevas, esse momento obscuro aqui do texto que vem sobre ele, e ele fica com medo. De repente vem essa tocha de fogo, esse cometa, essa bola de fogo vem, consome, destrói aquele corredor que Abraão tinha feito, e aí Deus diz para ele: nós temos uma aliança agora. Agora você entende, Abraão, que nós temos uma aliança? E aparentemente a aliança faz sentido para Abraão, porque ele vivenciou aquele momento. Aí a gente pensa, é um texto obscuro. Mas existe por trás da cena o costume da aliança entre iguais. E isso é uma cena perfeita de como era celebrada, como era feita a aliança entre iguais. Então imagina o seguinte, que o Jorge e o Pedro vão assumir um compromisso. Eles vão plantar um campo de milho e vão dividir, vão fazer pamonha, depois colher esse milho, fazer pamonha, vender pamonha na rua, no carro com o alto-falante e dividir os lucros. Esse é o projeto deles, certo? O Jorge assume uma parte do trabalho, Pedro assume outra parte do trabalho e o compromisso é, no fim, nós vamos fazer isso. Para celebrar esse acordo, eles fazem exatamente isso, para dizer que são iguais nesse projeto. Vão matar alguns animais juntos e fazer um corredor. Um fica numa ponta, o outro fica na outra. E aí eles atravessam, eles entram nesse corredor e quando eles se encontram no meio do corredor, eles celebram essa aliança. E dizendo isso, essa aliança entre iguais, eles estão dizendo: se eu não cumprir a minha parte no que eu prometi, eu te dou o direito de você fazer comigo o que nós dois fizemos com os animais. Mas, se você não cumprir a sua parte nesse projeto que nós, de livre e espontânea vontade, abraçamos, você está me dando o direito de que eu posso fazer com você o que nós dois fizemos com esses animais. Então, ele está empenhando a própria vida nesse processo. Certo? É um voto sério que você está fazendo aqui. Não só sua palavra, mas sua vida está empenhada nesse processo. Só que Abraão ele ficou de um lado do corredor, esperando tecnicamente Deus se posicionar do lado de lá, para eles celebrarem essa aliança. Porque o costume era conhecido das pessoas dessa época. Só que o que acontece? Aparentemente Deus passa e Abraão não entra no corredor. E aí é uma possibilidade, um olhar do texto que é interessante. Se Abraão tivesse entrado no corredor, a primeira vez que ele falhasse nesse projeto, nesse plano que Deus estava chamando ele, nessa caminhada que Deus estava chamando ele para caminhar, tecnicamente Deus teria que matar ele. Se ele não cumprisse a parte dele. Mas o que Deus faz? Deus passa por todo o corredor e destrói o corredor. O que Deus está falando aqui, falou, eu vou cumprir a minha parte, eu vou cumprir o que eu te prometi. Não foi essa a pergunta no começo do texto? Como que eu vou saber, Deus, que isso vai realmente acontecer? E Deus está dizendo, eu vou cumprir a minha parte, Abraão, independentemente de você. Eu te escolhi para isso e juntos a gente vai chegar do outro lado. Juntos a gente vai alcançar esse projeto. Porque eu estou dizendo que isso vai acontecer. E sabe uma coisa? Isso depende menos de você. Se Abraão tivesse entrado no corredor, certamente ele teria que ser morto. Porque nós conhecemos o restante da história. Ele, em vários momentos, ele foi contra, ele estava meio que atrapalhando o processo. Nesse momento, ele deveria ter sido morto. Mas como Deus só passa pelo corredor, ele está dizendo, eu vou cumprir o que eu te prometi, camarada, independentemente do que aconteça. A minha palavra está dada, a minha escolha está feita e é assim que a coisa vai acontecer. Isso é graça. Nessa relação, a gente encontra um projeto de inclusão humana que a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de entender no Antigo Testamento. Não, o Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei. Não, o Deus do Antigo Testamento é o que passa sozinho no corredor, porque ele está disposto a cumprir o propósito dele, independentemente do que aconteça. Essa aliança era chamada aliança de suzerania.
Exatamente. É o maior, o que pode, mas o menor, considerando que se o menor falha, e a aliança Isso. por causa dele, não por causa do outro. Essa chamada do outro é graça. Com certeza. Mas a cena que é montada era para aliança de iguais. De iguais. Exatamente. Tanto que, um detalhe, eu estava em dúvida se eu mencionava ou não um detalhe, a aliança ela era realmente celebrada quando os dois se encontravam no meio, um deveria segurar o saco escrotal do outro. É verdade. Aí estava celebrada a aliança, aí você estava jurando de verdade. Por quê? Fazendo isso está dizendo, olha, a tua vida está na minha mão. Eu posso acabar com você agora, mas eu estou confiando a minha vida na tua mão também. Então imagina Abraão, o terror que ele estava esperando para ter esse encontro com Deus. Graças a Deus, a coisa foi facilitada por Deus. E mais ainda, isso que ele falou, olha as possibilidades que nós temos de acesso diante de Deus hoje em dia, através do conceito de adoração do cristianismo. Não tem mais todo esse ritualismo, não tem mais tudo isso, todo esse cerimonial, não tem todo esse temor, porém, o princípio permanece, é individual, é através das pequenas escolhas. Se hoje nós somos templos, e o Novo Testamento vai nos dizer isso repetidamente, uma coisa a mais nós também somos desse templo eu sou sacerdote, porque só eu posso decidir o quando de adoração vai acontecer nesse templo aqui. Eu posso fingir que tem adoração, eu posso fingir que tem culto aqui nesse templo. E talvez as pessoas até acreditem. Mas eu decido se vai existir adoração verdadeira aqui dentro desse templo. E é a mesma coisa para todos nós. Porque é individual. E hoje nós continuamos com a possibilidade de fazer essa escolha. Tranquilo?